Olha para a arquitetura deles. A arquitetura romana é esparramada, ela é baixa. Sabe por quê? Para demarcar o território. É meu, sou dono desse chão. O grego estava muito mais preocupado em ser proprietário das ideias. Perdeu o chão, perdeu. Foi conquistado por Roma? Foi. Só que depois que o processo estava estabelecido e a Grécia estava tomada pela força dos romanos, o contrário aconteceu. Roma toma o território da Grécia, mas a Grécia conquista os romanos pela cabeça. Aí você vai ver as arquiteturas góticas, como é que elas são construídas. Entra dentro de uma catedral gótica e você vai entender o que eu estou falando. Você olha, tudo está voltado para o alto, muito preso ao chão, mas o destino é o céu. Parece que não vai terminar. Gotas, aquele formato, aquelas pontas, é lindo. Coisas da terra, coisas do céu. Poderíamos dizer a partir da arquitetura. Enquanto alguém estava preocupado em dominar os territórios humanos, em dominar os territórios que os olhos podiam ver, os outros estavam se ocupando das coisas que elevam o espírito. Minha gente, se você quiser pensar a partir dessa bobagemzinha, nós podemos entender quando nós muitas vezes reduzimos o nosso cristianismo a uma experiência pequenininha, mundana. A pior coisa da religião é quando nós a transformamos numa coisa mundana, quando nós esquecemos a dimensão da transcendência que a religião precisa nos sugerir. Mas também é um crime quando nós exercemos uma religião que só transcende e não tem a dimensão de imanência da história, do chão que eu piso, da realidade social que eu preciso viver e sobretudo da transformação humana que eu preciso ser submetido. Então, eu descubro que o cristianismo me convida a posicionar neste equilíbrio, de ser um homem da terra, mas também de ter a cabeça presa no céu. É para o alto. E você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia, vamos viver esse itinerário. Hoje, no agora da minha vida, na palavra que eu escuto, neste momento dentro do rincão, ou dentro da minha casa, assistindo pela televisão, eu sou convidado a pensar, onde é que eu estou nesse território? Será que eu estou mais próximo de Adão, ou será que eu estou mais próximo do Cristo? Será que eu caminho neste mundo olhando para o Cristo, ou se eu caminho olhando para Adão, para aquilo que é o peso da minha vida, para aquilo que é o medo da minha vida, para aquilo que me cerca, para aquilo que me impede de ir além? Minha gente, a beleza da presença de Jesus no seu meio era justamente isso, puxar a pessoa para cima, é para o alto. E ele se despede dos seus amigos assim: vivam para promover as coisas do alto, vivam para promover as transformações que o mundo precisa, sobretudo a começar pela mentalidade. A conversão consiste em metanoia, como diziam os gregos, é mudança de mentalidade, é eu modificar o sistema do meu pensamento. Eu começo a ser mais elevado, eu não vejo as coisas de maneira tão rasteira, eu não vejo as coisas de maneira tão simplória, eu não vejo as coisas de maneira tão reduzida, mas o meu olhar se amplia para ver o todo. É por isso que a igreja carrega essa bonita missão de antecipar no tempo aquilo que é eterno. Porque nós não anunciamos o pecado de Adão, nós anunciamos a ressurreição de Jesus. Eu não vivo para anunciar o pecado de Adão, eu vivo para anunciar a ressurreição de Jesus. Olhar para o pecado de Adão sem a esperança da ressurreição só gera desespero. Você não tem o direito de olhar para a sua condição adâmica sem ter diante dos seus olhos o que o Cristo lhe convida a viver, porque senão você vai cair no medo, você vai ficar desesperado e você vai viver para ser puxado para trás.
nas escolhas que nós fazemos. O que você anda escolhendo para a sua vida, em termos de amizades, de cultura que você cultiva, isso te eleva ou isso te traz para baixo? Quantas vezes, minha gente, as pessoas chegam diante de mim, conflituadas com os relacionamentos humanos que estão estabelecidos. A pessoa está sofrendo horrores, por quê? Porque está namorando uma pessoa que só puxa para baixo. Porque está tendo uma amizade que está sendo causa de queda o tempo todo, está me trazendo para baixo o tempo todo. Diferente, de vez em quando na vida nós temos a graça de encontrar pessoas que fazem isso com a gente. Assim como o Padre, de maneira bonita, eleva o pão, e na hora que eleva, transforma-se no Cristo. Eu não consagro ele ali na mesa, eu não consagro sobre o altar. Qual é o gesto para demonstrar que o pão deixou de ser pão, que o vinho deixou de ser vinho? Eu elevo. Da mesma forma, como Padre, eu também posso elevar você. Da mesma forma como o sacrifício acontece, o pão sendo transformado em corpo, o vinho sendo transformado em sangue, da mesma forma, se você estabelece comigo o pacto da santidade, por meio da palavra que eu prego, por meio do ministério que eu celebro, isso não só eu, todos nós padres, é missão nossa no mundo, elevar o mundo, elevar as pessoas para que você se transforme nele. Eu não tenho o menor objetivo que você se transforme em meu fã, eu quero que você se transforme em outro Cristo, porque a função do nosso trabalho é esta, transformar você em outro Jesus, porque é o que o mundo está precisando. O grande desafio da igreja, no padre que atende a sua paróquia, no bispo da sua diocese, no papa, o nosso desafio é este, é elevar a humanidade e no gesto de elevá-la, transformá-la em Cristo. Teilhard de Chardin dizia isso de maneira bonita, ele chamava isso de cristificação do universo. Cristifica a minha vida, santifica o meu altar, na minha voz, na minha cor, no meu trabalho, que em tudo eu possa viver a dinâmica do Cristo. Minha gente, nós não temos provas materiais da ressurreição de Jesus. Se tivéssemos provas materiais da ressurreição de Jesus, não precisaríamos ter fé. Se existe prova concreta, não precisa ter fé. O que nos faz crer na ressurreição de Jesus é o fato dos discípulos terem se transformado em outros Cristos, de maneira que eles olhavam um para os outros e diziam: João, meu filho, o que foi que aconteceu com você? Você era um homem insuportável, seu apelido era filho do trovão. Pedro, você sempre foi aborrecido. Isso depois da morte de Jesus, quando o corpo já não estava mais no sepulcro. Aquilo foi o início de um movimento. O corpo não estando no sepulcro é apenas o início de uma história. A grande prova que nós temos da ressurreição é aquela que nós podemos atestar quando a gente descobre que você, cada vez que você vem a Canção Nova, você volta muito melhor do que quando você chegou. A prova que você dará aos seus familiares da ressurreição de Jesus é você voltando mais humano depois que você pisou nessa terra aqui. Nós só vamos convencer o mundo da ressurreição de Jesus, da força do cristianismo, só vamos tirar esse ranço de rejeição que a sociedade tem com o cristianismo, com a igreja e com tantas realidades religiosas, é no dia em que nós cristãos começarmos a amar um pouco mais do que a gente ama.